Obrigado, deputado Dr. Paulo. Com a palavra, o deputado Guilherme da Cunha. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas deputados, público presente, as autoridades, convidados e, especialmente, o colega deputado Dalmo, atuante, aguerrido representante do Sul de Minas, que convocou essa audiência pública para a gente poder debater as questões envolvendo a Expresso Gardênia. Chegaram até mim já diversas reclamações sobre o serviço prestado pela empresa, que vão desde ônibus que não conseguem subir a serra por questões de motor, passando por ônibus com problema de ar-condicionado, falta de cinto de segurança, questões envolvendo a qualidade dos assentos, das cadeiras. E eu mesmo sofri na pele com o péssimo serviço em fevereiro desse ano, quando, em uma das viagens de prestação de contas que tenho feito para poder dialogar diretamente com a população de Minas, a caminho de Varginha, o ônibus atrasou cerca de 2 horas. E o curtíssimo tempo de descanso que eu teria após chegar da viagem e ter meu primeiro evento, ele desapareceu nisso e o cidadão que se vire, o cidadão que deu jeito dele de aguentar todo o cansaço em razão do péssimo serviço da empresa. Mas eu acho bastante curioso a gente estar aqui numa audiência pública para debater um péssimo serviço de uma empresa. Porque quando eu vejo todas essas questões envolvendo a Expresso Gardênia, falando de problemas nos ônibus, problemas em cumprimento de horários, eu não consigo deixar de fazer uma comparação com outros serviços e fico pensando se a gente faria, em algum momento, uma audiência pública para debater a qualidade do recheio que é colocado em uma pizza, ou a qualidade do serviço de um garçom. Isso jamais aconteceria, porque pizzarias estão no mercado livre, e se elas me prestam um mau serviço, se elas me decepcionam de alguma maneira, eu tenho a opção de simplesmente ir na pizzaria em frente. E aquele mau concorrente sai do mercado, ele perde o lugar, ele fecha as portas. Mas, infelizmente, não é isso que acontece no mercado rodoviário. O mercado rodoviário não dá ao consumidor a opção de ir no concorrente, de viajar de outra maneira, e faz com que maus prestadores do serviço continuem de portas abertas e continuem recebendo o nosso dinheiro, sem que a gente tenha escolha. O modelo é ruim. A Gardênia também, mas o modelo é ruim, acima de tudo. Porque é um modelo em que só há um prestador, às vezes 2, mas não mais do que isso. E esse prestador ele não é escolhido pelo público, que elegeu aquele ali como sendo o melhor de todos. Esse prestador é escolhido por burocratas. Então, pensa comigo, quem que a Gardênia tem que agradar? A pizzaria eu sei que tem que me agradar. E a Gardênia? A Gardênia não tem que agradar a gente que está viajando. A Gardênia tem que agradar o burocrata que dá a concessão. E todo o resto é irrelevante para ela. Ela só precisa agradar o burocrata. Esse modelo de mercado em concessão, praticamente monopolista, desloca o foco do consumidor que deveria ser rei, o cidadão que deveria ser rei, para agradar o burocrata. A gente precisa mudar isso. A gente precisa abrir esse mercado. A gente precisa trazer concorrência para dentro do setor rodoviário. A gente precisa fazer com que a Gardênia tenha que enfrentar outras 15 empresas querendo fazer o mesmo destino. E que ela tenha que se sobressair por prestar um bom serviço ou por oferecer um serviço mais barato. Não pode continuar do jeito que está. Muita gente que defende esse modelo de concessão acaba falando que é importante por conta do subsídio cruzado, que é importante que a Gardênia tenha o monopólio numa linha boa, vamos imaginar um BH Varginha, para que ela possa também prestar o serviço numa linha ruim, colocando ônibus, acesso de ônibus para uma outra localidade que talvez não tenha tanta demanda. E isso me faz pensar no seguinte, para o cidadão, para aquele cidadão mineiro que está querendo ir de Belo Horizonte para Varginha, que interesse específico que ele individualmente tem, que exista um transporte entre, por exemplo, Riacho dos Machados e Porteirinha? Nenhum. Pelo menos nenhum que seja diferente do interesse de todos nós, difuso, coletivo, de todos os mineiros, que toda Minas Gerais seja conectada por linhas de ônibus, que toda cidade tenha acesso. Mas quando a gente parte para um modelo de subsídio cruzado, em concessão, o que a gente está falando é que, apesar do interesse ser difuso, o interesse ser de todos os mineiros, só um mineiro é que vai pagar por aquilo ali, que é o mineiro que viaja de ônibus. Esse mineiro que viaja de ônibus, ele é mais rico que os outros para ele ser apontado como a vaca que vai dar o leite? Ele é mais rico que os outros para ele ser o bolso que vai ser explorado?
Porque não me parece legítimo a gente tirar dinheiro de um cidadão para pagar um interesse que não é específico dele, preservando todos os demais, sendo que ele nem é aquele que tem mais capacidade para pagamento. Me parece muito óbvio que, se a gente tem localidades cujo acesso só se sustenta mediante subsídios, que esse subsídio não seja pago por quem é usuário de ônibus para ir para outro lugar. Que isso seja uma decisão pública, da gente aportar recursos públicos naquilo ali. Mas que, onde existe interesse pelas viagens, essas viagens sejam feitas em regime de concorrência, com liberdade, para que o cidadão seja o foco da prestação de serviço de todas essas empresas, para que o consumidor seja o rei, para que só sobreviva no mercado quem presta um bom serviço, quem faz um bom papel. Eu, durante o ano passado, fui advogado numa luta inglória até o momento pela liberdade no mercado de transporte rodoviário, tendo muita dificuldade para superar desafios impostos pelos sindicatos das empresas de transporte passageiro, que não querem largar o osso, e que não vão largar o osso se isso não partir de uma demanda da população para dentro da Assembleia, para que aqui a gente mude as regras. E é necessário que a gente mude essas regras. É necessário que a gente dê liberdade para o cidadão escolher como viajar, com quem viajar, por quanto e com qual nível de conforto. A gente está fazendo uma audiência pública para debater o problema específico de uma empresa, é muito sintomático de que o problema não é só essa empresa. O problema é a forma como está estruturado o mercado. E eu acho que seria muito produtivo se daqui a gente saísse não apenas com sugestões e reclamações sobre a melhoria do serviço da Gardênia, sobre como melhorar essa pizza, mas a gente saísse daqui com um debate dentro da Assembleia instalado por mais liberdade no mercado rodoviário de passageiros. Eu conto com a colaboração dos colegas, eu acho que a gente pode iniciar isso como um movimento organizado nessa casa, que aí esse problema da Gardênia vai ficar no passado. Talvez vai ser a última vez que a gente vai precisar de audiências públicas para debater questão semelhante. Porque com liberdade, com livre mercado, o consumidor é o foco, a sociedade inteira ganha, o serviço fica melhor. Agradeço a atenção de todos, um grande abraço. Com a palavra o deputado Guilherme. Senhor presidente, muito obrigado. Agradeço a todos que passaram aí uma boa parte da manhã e já o início da tarde conosco, debatendo esse assunto de tanta relevância e buscando soluções. Porque mais importante do que a gente simplesmente gerar um espaço para que as reclamações sejam apresentadas é a gente também aproveitar a oportunidade de ter tanto conhecimento junto, tantas experiências juntas, para buscarmos soluções. E se uma coisa ficou muito clara aqui hoje, é que a solução passa necessariamente, por todos esses problemas que tem no serviço, a solução passa necessariamente por uma abertura do mercado, pela quebra dos monopólios, para que esse mercado seja praticado em formato de concorrência. Eu achei bastante curioso, na fala de tanta gente falando, poxa, eu queria mais opções, e a defesa do monopólio sendo feita por vozes isoladas. E quando a gente analisa quem defende cada coisa? Nós, consumidores, somos contra o monopólio, a gente quer opção. Nosso representante do PROCON, aqui na audiência pública, é contra o monopólio. Microempreendedores em toda Minas Gerais, às vezes com 2 ônibus apenas, e que querem trabalhar, são contra o monopólio. Só defende o monopólio, hoje, o empresário dono de linhas de ônibus. São os únicos que defendem o monopólio. Então, quando defendem esse monopólio, é necessário que seja feito com clareza de intenções. Porque a defesa que eu escutei aqui foi uma defesa preocupada com o consumidor, foi preocupada com a precariedade do serviço. Mas nós, consumidores, queremos o fim do monopólio, porque a gente está vivendo a precariedade do serviço hoje. A gente está vivendo a precariedade do serviço dentro da empresa monopolista. E quando tem concorrência, quem é precário naturalmente é expulso do mercado. Afinal, quem que vai, por livre e espontânea vontade, optar por viajar num ônibus que é incapaz de subir uma serra, que te deixa na beira do acostamento? Quem que vai optar por viajar num ônibus que tem água caindo do teto, ou que tem o banheiro fedendo? Ninguém escolhe viajar num ônibus assim quando tem competição, concorrência e mais opções para escolher. Mas muita gente viaja em ônibus assim, porque é obrigado, porque é monopólio. Então, quando se fala, o agente monopolista levanta a preocupação de que o monopólio é importante porque senão o serviço vai ficar precário, é mentira. O serviço é precário porque só tem um concorrente lá. Aliás, nem concorrente não é, só tem uma empresa trabalhando.
Se tiver mais de uma, o consumidor escolhe a melhor. E assim sucessivamente até que o serviço fique de qualidade. Então, é necessário que a gente tenha essa clareza de não cair no argumento que é mera cortina de fumaça, de que a empresa monopolista está preocupada com o nosso bem-estar. Não é. Ouvi também uma questão dizendo que o transporte é um direito social. De fato, o transporte é um direito social. Mas isso não tem nada a ver com monopólio. E aí eu aproveito para citar outros direitos sociais. A Constituição estabelece o direito social à saúde, à educação. E a gente não tem monopólio de uma única escola numa cidade, ou monopólio de um único plano de saúde numa cidade. E são direitos sociais. A Constituição estabelece o direito social ao lazer. Será que cada cidade agora só pode ter um cinema? Direito social não tem nada a ver com monopólio. O transporte é um direito social e dentro dele existem algumas regras que, eventualmente, fazem com que ele fique mais caro, sim. Regra de gratuidade. E quando a gente pensa na gratuidade, vem-se aquela impressão de que seria um empresário bonzinho permitindo transportar de graça várias pessoas. Não é. Toda vez que se fala que tem direito à gratuidade, tantas poltronas dentro do ônibus, significa que as outras pessoas que vão viajar no mesmo ônibus vão pagar essas poltronas. Significa que vai ficar mais caro para todo mundo, não é nem para transportar de graça aquelas 2, 3, 10 poltronas. Vai ficar mais caro para todo mundo para ter a possibilidade de transportar de graça aquelas pessoas, porque o assento pode até estar vazio na hora. E aí eu volto para aquela mesma pergunta que a gente fez na questão do subsídio cruzado, daquelas linhas que não são interessantes e que são financiadas pelas linhas que têm maior movimento. É do interesse individual do senhor João Pedro, por exemplo, que quer viajar de BH a Poços de Caldas, pagar pelo transporte da senhora Maria Rita, que é idosa e que teria direito à gratuidade naquele mesmo ônibus, ou é um interesse da coletividade? Porque me parece que esse interesse é muito mais coletivo, nosso, enquanto sociedade, do que o interesse meramente do senhor João Pedro. Por que só o João Pedro está pagando por isso? Por que o transporte dele está ficando mais caro por isso e de quem viaja de avião não está? Porque se fosse um interesse da coletividade a ser defendido ali, que a coletividade arcasse com essa gratuidade. Mas a gente está mandando a conta só para o João Pedro, que vai ter mais dificuldade para viajar, vai ter menos dinheiro para colocar comida na mesa no final do mês. O monopólio não interessa a ninguém, senão a quem detém as concessões. E isso fica muito evidente quando a gente analisa duas linhas, ambas operadas aí sob concessão, mas uma delas monopolista e a outra não. A gente tem BH Poços de Caldas, operada sob monopólio. 339 quilômetros a um custo de R$ 159. 160 para arredondar. A gente tem Goiânia Palmas, 820 quilômetros, R$ 90, 8 concorrentes. Isso é o que a gente podia ter aqui em Minas Gerais. Ônibus mais barato, que sai no horário, que chega em segurança, que não tem água caindo na cabeça das pessoas, se a gente tivesse a coragem de enfrentar o poderoso lobby das empresas de transporte e concessões rodoviárias e abrisse esse mercado para a iniciativa privada, para a livre concorrência. A gente poderia ter isso aqui em Minas Gerais, e com um bônus muito interessante. Hoje, todo o lucro dessa atividade é canalizado para pouquíssimas famílias que dominam esse setor. Se a gente abre o mercado, a gente permite que microempreendedores de todo o Estado, com 1, com 2, com 5 ônibus, possam entrar na atividade, explorá-la, lucrar com ela, e esse lucro vai ser pulverizado em diversos municípios, vai aquecer a economia local. A gente tem uma oportunidade única aqui no Estado, basta coragem. Eu tenho certeza que a Assembleia pode colaborar nesse movimento, tanto que estamos apresentando ao final dessa audiência pública uma série de requerimentos, todos voltados para que a gente tenha maior abertura no mercado, maior liberdade para quem viaja, maior liberdade para quem quer trabalhar e que a gente tenha a possibilidade de viajar 820 quilômetros pagando R$ 90, ao invés de ter que pagar 160 para viajar 340. Muito obrigado.